Fala galerinha, Titio Black aqui mais uma vez trazendo um tutorialzinho, um tutorial bem bacana, cheio de informação aí importante para vocês, pessoal. Esse tutorial ele vai tratar de ocultamento, detecção, que no caso é a mecânica de spotting do WoW. Então vamos ver aqui, tá? Esse vídeo vai estar complementando um artigo que tá lá no nosso blog, tá? Esse artigo, tá, pessoal, ele trata de dois fatores bem importantes: o ocultamento e a detecção. Esses dois fatores muitas vezes passam desapercebidos aí, principalmente pelos novatos, e muitas vezes também passam desapercebidos por aqueles que já são veteranos ou se dizem veteranos. A interação desses dois fatores, pessoal, ele gera a mecânica de spotting do WoW. Vou estar começando falando aqui pelo ocultamento, tá? O ocultamento é o fator da medida de capacidade do navio passar desapercebido pelo seu inimigo sem ser explotado. O fator de ocultamento é calculado a partir de dois fatores, tá? De cada navio. Cada navio tem os seus fatores específicos. Um deles é o alcance de detectibilidade de superfície e o outro é o alcance de detectibilidade aérea. Cada um desses fatores são dados em quilômetros, tá? Conforme está mostrando aqui a figura para vocês, tá? São esses fatores que estão aqui. Vocês podem perceber que eles são inversamente proporcionais ao ocultamento. Quanto maior o ocultamento, menor esse alcance de detectibilidade. Quanto menor para você, melhor vai ser. Peguei o exemplo aqui do Umikaze e do Midway, tá? O Umikaze é o navio que tem o melhor fator de ocultamento do jogo, tá? Em estoque ele já vem com 97 pontos. E o Midway ele vem aí com o pior fator de ocultamento, que é o de 5 a 18 km. Midway ele pode ser visualizado. Lembrando a vocês, pessoal, que o jogo ele lhe fornece algumas ferramentas para estar aumentando essa sua zona de ocultamento, aumentando esse fator ocultamento para vocês, consequentemente diminuindo essa detectibilidade do inimigo. A primeira ferramenta que o jogo te fornece aí disponível é o que? A camuflagem. A camuflagem ela te dá menos 3% de detectibilidade, tá? Você consegue a partir do teu rank 8 em nível de registro de serviço. A segunda ferramenta eu coloquei aqui, você consegue colocar a partir de um módulo que custa 2 milhões de créditos. Você consegue colocar a partir de módulo T8 para cima, de navios Tier 8 para cima. E a terceira, a ferramenta seria o que? A skill de capitão, você adquire quando você consegue os 15 pontos de capitão. E é uma das opções a serem selecionadas, é a especialista em ocultação, tá? Ela dá aí a quantidade X para cada classe que você escolher. Essas ferramentas, pessoal, elas vão aumentando, tá? Esse teu fator de ocultamento. Elas vão, no caso, se você equipar o teu navio com esses módulos, tá? Com um módulo com a camuflagem mais a skill do capitão, você consegue chegar aí num destroyer em 23%. Tá aqui o exemplo, tá? Bem simplesinho para vocês. 3% de camuflagem, 10% do módulo, 10% do commander dá 23%. Esses 23%, pessoal, para você calcular, basta você pegar esse alcance de detectibilidade e multiplicar por 0,77. 100 menos 23, 0,77. Você multiplicando vai te dar um novo fator aí de alcance de detectibilidade de superfície, que vai ser o teu limite entre a vida e a morte, aí no caso para os destroyers, que geralmente quando são revelados complica a situação para eles. Esses fatores, pessoal, eles lhe garantem aí sucesso na tua jogabilidade, principalmente de destroyer, tá? Por que eu te digo isso? Tem aquele lance do ataque invisível, tá? E tem o lance dos torpedos. Quando o teu range de torpedo é maior do que esse teu range de detectibilidade, o Shimakaze aí que lança torpedo de 15, 20 km, você pode lançar aí com a zona ninja ainda de 10 km, tá?
Então, acima de 10 quilômetros. Então, isso é bastante coisa. O segundo fator, pessoal, é a questão da detecção. O que é a detecção? A detecção é o fato de um navio tá conseguindo visualizar o outro. O spotting, tá? É justamente isso. Quando um navio está visualizando o outro ou quando o navio é identificado por uma aeronave inimiga. Existem dois fatores, tá? Que contemplam a questão de detecção. Um deles é o alcance, o segundo é a área. Vamos falar primeiro do alcance. O alcance, pessoal, ele é formado por dois fatores: o de superfície e de aérea. A questão de superfície é quando um navio encontra o outro através do seu line of sight, quando um passa na linha de visão do outro, tá? E tá ali dentro do teu range. O segundo deles é a questão da detectabilidade aérea. Essa medida é a que define a distância do navio a ser spotado por uma aeronave inimiga. Ignorando o line of sight, tá? Os navios, ao contrário esses aviões, ao contrário da detecção de superfície, por exemplo, o lançamento de caças, catapultas, eles podem spotar o inimigo em até 4 quilômetros da sua posição, da posição do avião. Essa distância, isso aí, tá? Você consegue até essa distância. Para passar disso, pessoal, é só se você tiver utilizando o line of sight do seu navio, tá? Lembrando que o porta-aviões ele tem esse teu range bem limitado, tá? Ele fica limitado em um range curto, tá? Porque o porta-aviões ele tem a visão ali, tá? E a visão do porta-aviões é diferente da dos outros players. Então o range de visão dele termina sendo ilimitado aí. Só que o que? Apesar do não limite, tá? Do range do porta-aviões, porque ele tem aquela visão diferenciada, aquela visão estratégica, parece que você está jogando xadrez ali, ou até brinco, tá? Os aviões dos porta-aviões, eles têm ali 11 quilômetros de detectabilidade, tá? Eu falei aqui, pessoal, a respeito do alcance. Eu vou falar um pouco agora a questão da área. A área de detecção do navio é justamente aquela partezinha cinza que está sendo mostrada aqui nessa figura, tá? Que vai aparecer no teu minimap. Então, se o teu inimigo, vamos supor que você está sozinho no mapa, tá? Você só vai enxergar teu inimigo se ele entrar ali dentro daquele teu rangezinho ali, dentro desse triângulo. Se o teu inimigo não entrar nesse triângulo, você não vai conseguir identificar, tá? Esse fator, pessoal, ele de alcance, tá? Ele varia de navio para navio. O navio quanto maior, maior esse fator. Ou seja, um destroyer ele enxerga bem menos do que um encoraçado. E um cruzador enxerga também menos que um encoraçado, mas mais do que um destroyer, tá? Eu já falei aqui que, diferentemente dos outros navios, o porta-aviões tem essa zona limitada. No entanto, o range deles funciona de outra maneira. Então vamos lá, o que interessa, pessoal. Tem essa figura aqui, bem interessante. Esses dados eu estou tirando aí do wiki, tá, da Wargaming. Tem a parte de zona de detecção, que no caso é o range de visão, que vai ser demonstrada aí através dessas linhas pontilhadas, e o outro é a questão da zona de ocultamento, ou seja, a tua ocultabilidade, tá? O teu ocultamento, aquele númerozinho que a gente mostrou do navio, que o Shimakaze diminuiu bastante com camuflagem, com skill de capitão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, questão de tá tocando essas músicas, o YouTube termina às vezes cancelando o áudio da gente porque tá com música que tem direitos autorais aí. Bom, vamos voltar aí ao que interessa. Então, pessoal, recapitulando, essa linha pontilhada é o range de visão, aquela areazinha que aparece ali em cinza no teu minimap, aquele cone cinza, tá? E
a linha contínua é a tua zona de ocultamento. Então, tem alguns tipos de situação nessa figura, pessoal, vocês poderem estar visualizando o que aí? O teu posicionamento correto estrategicamente dentro de uma batalha, tá? Essa figura eu achei ela muito esclarecedora. A princípio parece que não é muita coisa, confunde um pouco, mas vamos ver se a gente consegue chegar a alcançar aí o raciocínio disso aí, tá? A primeira situação, pessoal, separada aí, é o que? O Destroyer rosa, ele consegue detectar o cruzador laranja. Por quê? Porque o cruzador laranja está dentro do alcance da linha de visão do Destroyer, aquela linha pontilhada. E a distância entre os navios é menor do que a faixa de detecção do cruzador da linha laranja. Ou seja, o Destroyer está aqui por dentro da linha laranja. Ou seja, ele entrou na zona de ocultamento do cruzador. Ele tirou o cruzador daquela zona de conforto. Só que nessa figura você pode perceber também que o Destroyer não consegue detectar o encoraçado que está bem aqui. Por quê, pessoal? O Destroyer não consegue porque a zona de visão, vocês lembram que eu falei que é menorzinha? Então, a zona de visão ainda não alcançou o Battleship. Se esse encoraçado tivesse aqui onde está a minha seta do mouse, ele estaria enxergando. Só que como ela está fora dessa linha pontilhada, o Destroyer não consegue visualizar aí esse Battleship, tá? O cruzador, por outro lado, ele consegue detectar o encoraçado, porque o encoraçado está dentro da linha pontilhada do cruzador, tá? E o que ocorre? O Destroyer, perdão, o cruzador, dessa vez ele não consegue identificar quem? O Destroyer. Por que ele não consegue identificar o Destroyer? Porque ele não entrou na linha contínua aqui do Destroyer, na zona de ocultamento. Ou seja, o Destroyer tem toda essa zona aqui de conforto, tá? Então, enquanto esse cruzador não conseguir chegar aqui onde está a minha seta do mouse, ele não vai conseguir visualizar esse Destroyer, tá? A outra situação que eu estou separando para vocês, tá? É a questão do encoraçado e do Destroyer. Eles estão no mesmo time agora. Vamos pensar aqui, tá, pessoal? Que o Destroyer e o encoraçado estão no mesmo time. O que vai ocorrer? O Destroyer vai spotar, tá? Que ele está no range de visão do Destroyer. O que? O cruzador para o encoraçado. Tá vendo aqui? O encoraçado vai conseguir visualizar o Destroyer, o cruzador. Por quê? Porque ele está dentro da visão do Destroyer, que é do time dele. O encoraçado sozinho, por conta própria, não conseguiria estar visualizando esse cruzador, porque não entrou na zona de ocultamento do cruzador, tá? Essa outra situação, tá? É uma situação que, se você não for um cara ligado, você não vai perceber, tá? É o que? É o Destroyer e o cruzador jogando no mesmo time. O que vai ocorrer aqui, pessoal? O cruzador, ele vai identificar o encoraçado para o Destroyer, porque está dentro da área de visão. Só que ele vai identificar para o Destroyer aonde? Ele vai aparecer só no minimap desse Destroyer, porque ele ainda não está no campo de visão. Então, esse cruzador, ele consegue visualizar, ele consegue atirar nesse encoraçado. Já o Destroyer, ele só consegue visualizar, saber que tem um encoraçado ali pelo minimap, mas ele ainda não está conseguindo visualizar. Por isso que às vezes é importante você estar spotando o teu inimigo no minimap, porque apesar dele não estar entrando no camp de visão, tem gente que não presta atenção no minimap. Então quando você spota, você está chamando a atenção disso daí, tá? Eu falei um pouquinho da questão de lógica, tá? Dentro dessa figura, que ela iria estar esclarecendo algumas coisas para vocês, tá? Eu até agora não fiz nenhum post, nenhum artigo, nenhum vídeo a respeito de posicionamento estratégico ou a respeito de estratégia, tá? No campo de batalha, tá? Só que recentemente eu fiz uma afirmação no Facebook para um membro que disse que um cruzador não era muito bom para estar numa linha de frente. E realmente, pessoal, o cruzador é complicado porque ele não tem uma blindagem excelente. O que eu respondi? Numa frota, tá?
numa divisão. Vamos supor que a gente tem uma divisão de um destroyer, cruzador e um encoraçado. O destroyer ele vai andar na frente, tá? Eu fiz uma figurinha, vou mostrar aqui para vocês logo, que o que ela fala, tá? O destroyer ele vai andando na frente. Por que ele vai andando na frente? Ele vai andando na frente para tentar identificar qualquer destroyer inimigo. Por quê? Porque senão o destroyer inimigo vai conseguir visualizar aí o teu encoraçado e o teu cruzador antes dele ser spotado. Então é sempre bom mandar um destroyer na frente para ele fazer o scout para os seus amigos. Se ele visualizar um destroyer, ótimo, o cruzador já está aqui dentro da visão. Vamos supor que tem aqui o inimigo onde está a minha setinha do mouse. Dando a minha setinha do mouse, você vê que todos eles têm o mesmo campo de visão, tá? Só que o destroyer ele tem a capacidade de entrar de colocar o inimigo no seu campo de visão sem ser detectado. Ou seja, ele vai spotar ali para o cruzador não vai ser identificado e ele vai conseguir atirar no destroyer antes mesmo de perceber que tem um inimigo ali na frente dele. Pô, tio, e aí? Agora apareceu um cruzador. O que o meu destroyer faz? Teu destroyer vai fazer o que? Vai dar uma meia voltinha para trás, tá? E o teu encoraçado dessa vez é quem vai agir. Vai aparecer um cruzador, esse cruzador vai atirar, tá? E o teu encoraçado vai abrir a visão dele e vai conseguir estar combatendo aí esse outro cruzador. Se aparecer um cruzador e um battleship, o que você faz? Bom, se aparecer um cruzador e um battleship, todos vocês vão dar preferência para o destroyer vai tentar se proteger. Pode soltar uma cortina de fumaça, pode proteger aqui os seus inimigos. Lembrando que essa cortina de fumaça, se eu soltar uma cortina de fumaça aqui, esses meus inimigos vão estar protegidos de quem está de trás da cortina de fumaça. Eu vou estar falando um pouquinho mais da cortina de fumaça um pouquinho ali na frente. Então, o que ocorre? Tem lá um cruzador e um battleship inimigos. Quem que vocês vão destruir primeiro? O battleship porque causa mais dano? Não, vocês vão destruir o cruzador, porque o cruzador é mais fácil de morrer e ele termina eliminando seu destroyer. Se você conseguir destruir o cruzador e sobrar só o battleship, ótimo, teu battleship começa a atirar nele, teu cruzador começa a atirar nele e o destroyer tem toda a liberdade para alcançar aí esse battleship, tá soltando torpedo e tá terminando matando ele. Pessoal, dentro desse vídeo, dentro desse post, tem ainda alguns fatores que eu preciso de falar a respeito de influência nessa zona de ocultamento. Os fatores mais importantes que mais influenciam com certeza na tua zona de ocultamento é a questão do disparo de canhão principal. Quando você dispara o canhão, você aparece no mapa por 20 segundos. Só que o quanto isso aí altera o teu ocultamento? Bom, eu tive assistindo uns vídeos do iShades, eu gosto muito de assistir os vídeos do iShades e eles abrem muito a minha cabeça, muito das informações que eu trago para vocês eu pego dele, tá? Eu consigo filtrar de alguns jogadores, um deles é o iShades. Eu acho ele um jogador fantástico. Vamos parar de falar de iShades, vamos falar aqui de outra coisa. Então, dentro desse vídeo de Academies Episode 20 que ele fez, que fala sobre Invisifiring, ele estava falando que fez alguns testes, tá? E esses testes estão nessa figura. Aqui não vai aparecer muito bem para vocês, mas ele descobriu que quando o canhão atira, ele aumenta em tanto a área de detecção, ou seja, prejudica em tantos por cento. Essa porcentagem ele já calculou na distância. Eu não sei, ele testou aqui canhão de 127mm, 130mm, 140, 152 e 200. Eu já fui logo por questão do Yamato. O que eu fiz? Eu dividi aqui essa milimetragem do canhão pelo o aumento e estava dando o que? Dividindo 127 aqui por esse valor, estava dando 3,33. Então, o que eu percebi? Que o fator de alteração é de 33%. Então eu peguei aqui um exemplo do Yamato. O Yamato ele tem um alcance de detectabilidade de 18 km de superfície, 16 km de aérea. O que ocorre? Quando o Yamato atira, ele vai aumentar então 33%. 33% aí de 18, tá? Você vai multiplicar 18
por 1,33, porque não está baixando, está aumentando. Então por isso que eu botei 1 na frente da porcentagem que foi dada para a gente. Então, se aumenta aí 33%, essa área passou a ser de 23,94, ou seja, aumentou consideravelmente essa zona que ele vai ser detectado. Essa distância, pessoal, é quase que de uma ponta a outra do mapa, é bem longa. Se for uma partida de tier 10, consequentemente outros adversários seus vão ter esse range para poder estar te acertando um tiro. Então, pessoal, o que eu aconselho? Se você está jogando de encoraçado ou de qualquer outro navio, se você for atirar, atire só quando tiver a necessidade mesmo de estar dando esse tiro, ou quando seu time já estiver posicionado. Tá? A gente falou aqui a questão do disparo de canhão principal, não vamos esquecer que essa duração de aumento aí de 33% é de 20 segundos. Diferentemente, o disparo de AA da tua bateria antiaérea, ele vai estar aumentando aí, tá? Em 1,3 km em superfície e de 2 por via aérea. Só que quando? Temporário? Não. Enquanto seu A estiver atirando, ele vai estar aumentando isso daí. Então, pessoal, quem joga de Destroyer, quer fazer um cap, quer fazer um ninja, quer correr, quer fazer alguma coisa, desliga o seu AA. Como é que você desliga o AA, tio? Bom, você aperta lá, comando Ctrl P, vai estar desligando automático. É o que vem aí no default, tá? Então, é só vocês darem uma olhada nisso aí. Lembrando que isso aí só é relevante se o AA tiver um alcance maior do que sua faixa de detecção por via aérea, tá? Então, fica ligado, quem joga de Destroyer, na hora de deixar o seu AA ligado ou desligado. Outra coisa interessante que eu achei na wiki é que o incêndio também aumenta essa tua zona de ocultamento. Porra, tio, além de eu estar pegando fogo, tô ferrado, ainda vou me prejudicar? Vai. Você tem 2 km ainda adicionado aí na tua zona de detectibilidade de superfície e 3 km por via aérea. Lembrando que se você tiver mais de um foco de incêndio, esses focos não acumulam. Outro fator que altera é esse motor boost, o impulso de motor do Destroyer. Ele aumenta em 0,2 km adicionado àquela tua zona de detectibilidade, tanto de superfície quanto de aérea, enquanto seu Destroyer estiver se movimentando em velocidade máxima. Essa penalidade ela não é aplicada se você estiver freando ou estiver parado, tá? A outra coisa que é especialmente feita para isso é a questão da cortina de fumaça, que eu estava falando ali um pouco ali na frente. Tá, eu vou até voltar já ali para a mesma figura para poder estar explicando para vocês. A cortina de fumaça ela bloqueia o line of sight, tá? Então você, o que acontece? Para você conseguir enxergar, você tem que estar do outro lado da fumaça, ou seja, ela bloqueia consideravelmente a visão a tua visão contra a do teu inimigo. E por via aérea, ela consegue identificar quem está do outro lado para o teu time. Ela consegue spotar. No entanto, quem tiver dentro dessa fumaça que fica ali naquele intervalo, não vai aparecer, tá? Não vai aparecer. A questão dessa cortina de fumaça era aquilo que eu estava falando. Você pensa que esse Destroyer aqui na frente, para ele proteger, ele viu lá um Destroyer, viu um cruzador, ele pode soltar uma cortina de fumaça, dar uma resinha e sair por aqui. Ele vai estar protegendo esses dois navios, enquanto estiverem atirando, eles vão estar bloqueados pela cortina de fumaça. Ou seja, eles vão ter aí uma área livre para estar atirando. Lembrando que se tiver um aviãozinho passando aqui com a minha seta do mouse, se ele chegar por aqui, ele vai conseguir identificar esses dois. No entanto, se o Destroyer estiver dentro da área de fumaça, ele não vai conseguir identificar, spotar para seu time e para os seus amigos, tá? A outra coisa que acontece nesse jogo, eu não cheguei a testar, mas segundo a wiki, a partir de 2 km, qualquer navio, independente do line of sight, não interessa se esse navio está do outro lado do morro ou não, se ele tiver a 2 km ele vai aparecer ali, tá? Ele vai ser spotado, entendeu? Tanto estando em cortina de fumaça ou atrás de um terreno, tá? Lembrando que aquela busca hidrostática que tem naqueles cruzadores tiers mais baixos que você acha que é inútil, ela é muito útil quando tem um destroyer ali numa cortina de fumaça, tá?
essa busca hidrostática, além dela aumentar ali o teu range de detecção de torpedo, ela aumenta a tua aquisição de navio em 3,48 km, tá? Menos 3,48. Então, pessoal, essas são as informações, tá? Que eu achei muito interessante, tá lendo isso aí, tá verificando, tá podendo passar para vocês. Tem um extrazinho aqui que ele fala o que, pessoal? Que as aeronaves, tá? Os dois tipos de aeronave, tanto aquelas catapultas que são lançadas por navios convencionais, quanto caças ou os outros que são pilotados ali, dirigidos por carriers, tá? São lançados pelos carriers, porta-aviões. Elas têm uma zona de ocultamento de cada um. O avião catapulta tem de 4 km e o avião lançado por porta-aviões tem ali de 8 km. Entendeu? Então, ficar ligado nessa numeração sua aí. Pessoal, eu espero aí que vocês aproveitem bem essas informações, tá? Titio preparou esse material aí com bastante carinho para vocês. Eu vou estar, tá? Futuramente trazendo para vocês aí a questão de estratégia de tiro invisível e de torpedo invisível. Vai ter tudo a ver com a zona de ocultamento. Eu não tinha trazido antes porque não tinha falado ainda a respeito de ocultamento, mas eu vou estar trazendo essas informações para vocês. Dizer para vocês aí, pessoal, continuarem acessando aí o nosso blog, continuarem assistindo nossos vídeos, continuarem divulgando as informações que são passadas para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, não guardem a informação para vocês, compartilhem aí com seus amigos. O Titio está compartilhando com vocês, então compartilhe com eles também. Informação guardada é informação perdida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Titio Black vai ficar por